A gente começa lá do Rio Grande do Sul, atualizando a situação. Não é fácil não, né? Você passa um dia, passa outro dia, a água e o nível do Guaíba é reduzido, mas aí vem um vento e traz água de volta para ruas que já estavam, não diria secas, né? Estavam mofadas ainda por tudo aquilo que aconteceu, mas iam se recuperando, aí volta a água de novo. Christian Petalás está conosco mais uma vez e nos atualiza. Fala, Christian, boa tarde. Oi, Ronald e Zaidan, boa tarde para vocês, também a todos os nossos colegas da Rádio Bandeirantes. A situação aqui em Porto Alegre é de piora dos últimos dias. Agora temos 3,91 metros o nível do Guaíba, mas ele estava em 3,83 metros por volta das 9 horas da manhã. Por que esse aumento? Porque volta a chover aqui na capital, não com tanta intensidade como nos últimos dias, últimas semanas, o que fez com que o nível do Guaíba subisse e inundasse boa parte da capital. Mas a cidade está sendo alagada novamente, muito por conta do sistema de bueiros aqui da cidade estar com muito lixo. Essa é a grande preocupação, então. Bairros como Rio Branco, como Restinga, Centro Histórico, Menino Deus e Cidade Baixa estão com as ruas voltando a serem inundadas. O que preocupa principalmente os moradores e também comerciantes que estavam retirando as coisas de suas casas, aquelas que foram estragadas por conta da elevada das águas, que subiu com muita sujeira também. Nesse momento, então, a água volta a subir em diversos locais de Porto Alegre, justamente porque esse sistema de esgotos da capital está um tanto quanto comprometido. A Prefeitura de Porto Alegre lançou avisos para as regiões Sul, Extremo Sul e Ilhas, que as pessoas não devem retornar para suas casas. Também um alerta de possibilidade de uma nova elevação do nível do Guaíba, justamente pela razão desse retorno das chuvas. Um acumulado de chuva, então, em 2 bairros, para a gente ter um comparativo, no Jardim Botânico, 66 milímetros e no Belém Novo, 96 milímetros. A todo momento recebemos, então, imagens e mensagens também aqui na Grupo Bandeirantes do Rio Grande do Sul, de pessoas que estão enxergando os seus bairros inundarem. Bairros que não estavam inundados na primeira enchente que ocorreu nas semanas anteriores a essa que a gente está participando e conversando por aqui. Justamente isso, essa é uma grande preocupação, então, por causa desse sistema de esgotos que está jogando as águas para fora, por ter muito lixo nesse sistema. Agora subiu o número de pessoas que estavam desabrigadas, que estão em abrigos temporários, na verdade. Agora são 12.514. Ontem estávamos em quase 11 mil pessoas. E o número de abrigos também aumentou de novo. Eram 140 estruturas, essas oficiais elencadas pela Prefeitura de Porto Alegre, cadastradas pela Prefeitura. Agora estamos com 145. Ontem eram 140. Também tem um alerta para moradores do bairro Menino Deus e do entorno, porque a estação de bombeamento de água de número 12 está operando com capacidade reduzida. Por isso, a água da região Menino Deus, então, pode chegar com menos vazão para as residências. Essa é a grande preocupação desse momento aqui na capital. A volta das águas para diversos bairros que estavam alagados e alguns que também não estavam sofrendo com essa situação. Passando pelos bairros que estavam alagados também e que a água já tinha retornado de volta para o rio, um cheiro muito forte de resíduos, detritos também, de coisas que andam pelos esgotos também. Um cheiro muito forte, um cheiro muito ruim. E em bairros onde a limpeza já foi feita, um cheiro também forte, mas esse cheiro de produtos de limpeza. Vamos continuar com atenção focada aqui na capital e também em outras cidades do Rio Grande do Sul, justamente para essa elevada das águas e do nível do Rio Guaíba. Conforme for atualizando a situação aqui de Porto Alegre, da região, eu volto com mais informações aqui na Rádio Bandeirantes com vocês. Valeu, Christian. Obrigado pelas informações. Ô Zaidan, eu fico imaginando, tem a questão da saúde, tem a questão financeira, estrutural, mas tem uma questão psicológica que é muito, muito, muito forte para ser analisada nesse momento. Você imagina, as pessoas voltaram para casa, algumas, né, conseguiram voltar em determinados bairros, em determinadas ruas, né? Às vezes tem uma rua que está seca, outra do lado ainda tem muita água e não dá para retornar. Aí as pessoas chegam lá, fazem um mutirão, limpam, tiram coisas que ficaram ali, foram destruídas pela água, móveis, coisas que faziam parte da rotina delas, tiram tudo, preparam o caminho para voltar à normalidade, de repente tem que sair e voltar para um abrigo porque a água voltou. É muito cruel, né? Aí as pessoas já estavam esgotadas, né? Inclusive emocionalmente. Então, imagina, né? Quando você começa a ter a esperança de
de um recomeço, de uma reconstrução da vida normal, voltam à situação anterior. Só que aí muito mais fragilizadas, né? Por esse desgaste todo, por esse tempo muito longo e ao mesmo tempo novos problemas surgindo, né? Como é o caso da leptospirose, os casos já registrados oficialmente, inclusive morte provocada pela leptospirose. E infelizmente é uma situação comum depois de alagamentos como esse. E assim como hepatite A, então uma série de problemas. E a única coisa absolutamente fora do tom, né? Esse tom de lamento, não há outro, né? É quem tenta se beneficiar, né, da situação. Isso é simplesmente terrível, né? Quem tenta usar a situação para objetivos mesquinhos, né, estúpidos, egoístas, em alguns casos canalhas, né? Isso é lamentável, mas é muito complicado. É muito complicado porque as pessoas estão esgotadas, inclusive emocionalmente. E quando você tem ali a possibilidade, a esperança de respirar com mais sossego, de começar a reconstruir a vida, de novo, claro, não imagino que isso vai durar tanto quanto durou a consequência da primeira chuva, né? Mas é terrível, porque é um problema sobre o outro, né? Você vai esgotando as energias, as forças das pessoas, né, Ronaldo? Estava lendo vários depoimentos de diferentes regiões do estado. Estava lendo de uma vendedora, a Maria Estela, e a frase que ela usou acho que simboliza bem, falou, as pessoas não aguentam mais estar aqui. Foi a frase que ela utilizou. Por mais que você tenha esperança que a União, né, junta um monte de gente com o mesmo problema, às vezes de diferentes condições financeiras, mas você tem um mesmo objetivo ali, é que as coisas melhorem e todos saiam, e depois provavelmente vocês vão se lembrar disso e talvez ter ali criado laços, né, com aquelas pessoas, mas uma coisa não tem fim, esse é o sentimento, as pessoas não aguentam mais estar naquele local.